Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Juntamente comigo, meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 7 e o versículo de número 15 a seguir. Glória a Deus. Enquanto os irmãos encontram, quero estar aqui agradecendo essa rica oportunidade ao pastor Fabiano. É uma honra muito grande, mais uma vez, estar aqui com o Senhor, falando sobre o amor de Jesus Cristo. Trago também a saudação do meu pastor Tiago. Ele falou assim: fala para o pastor Fabiano que ele é um grande amigo, um irmão que Jesus me deu nesta cidade. Amém? Saudando o pastor Fabiano, todos os corpos de obreiros. Amém? Está ali o meu amigo, o Alessandro. Glória a Deus, nós tivemos a honra de nos conhecer ali, onde nós trabalhamos um período junto, até onde o Senhor permitiu, mas o Senhor é glorificado. Amém? Glória a Deus, aleluia. Está ali a minha esposa, nossa irmã Amanda, o meu filho João Miguel, que veio juntamente comigo, para que a gente possa estar cultuando junto. Amém? Quem encontrou, responda com amém. Glória a Deus, aleluia. Livro de Juízes, capítulo de número 7, o versículo de número 15 a seguir vai nos dizer assim: E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho, a sua explicação, o adorou e tornou arraial de Israel, e tornou-se ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos medianitas nas vossas mãos. Então repartiu 300 homens em 3 esquadrões e deu a cada um as suas mãos buzinas e cântaros vazios, tochas neles acesas. Amém? Somente até aqui, fechado. Fecha os teus olhos, Senhor Deus e Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, queremos, meu Pai, te agradecer, meu Pai. Papai do céu, chegou o momento, meu Pai, da gente ouvir a sua poderosa palavra, meu Pai. Papai do céu, fala com cada um de nós que está aqui, meu Pai, porque precisa, meu Pai. Papai do céu, o Senhor conhece o íntimo de cada um, em nome de Jesus, amém. Poder tomar seus assentos. Glória a Deus. Meus irmãos, haja vista que o livro a qual nós acabamos de ler é o livro de Juízes. No livro, nesse período, você vai ver Israel passar por várias dificuldades, desde o capítulo 1 ao capítulo 7, a qual nós lemos. Você vai ver Israel passar por várias fases nesse período. Percebe, meus irmãos, que sucessivamente você vai ver que o povo de Israel se esquecia de Deus, se afastava de Deus, esquecendo dos milagres que ali para trás ficavam, as quais os seus pais nas fé, no caso Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, por todos esses livros a qual o Senhor fizera milagres sobre a vida deles, eles esqueciam daqueles milagres, eles esqueciam que Deus tinha libertado eles da escravidão, eles esqueciam que Deus tinha livrado eles no deserto, eles esqueciam que Deus tinha dado aquela terra a eles, e dado vitória quando eles lutaram contra eles. Percebe, meus irmãos, que por diversas vezes eles esqueciam, e o texto vai nos narrar sucessivamente que o povo esqueciam do que o Senhor tinha feito, e eles começavam a fazer coisas mal aos olhos do Senhor. Eu falo, nessa narração a qual nós lemos, no livro de Juízes, você vai ver, falar da história de Gideão, aonde este homem estava sofrendo juntamente com a sua nação, porque os medianitas iam lá e tiravam tudo que era deles, da sua plantação. Diferente, meus irmãos, você vai ver
que Israel já tinha passado um período de escravidão no Egito. Agora, Israel está num cenário a qual ele estava no período de escravidão, mas dentro da terra a qual Deus tinha prometido a eles. Uma coisa é você ser escravo lá fora, outra coisa é você ser escravo aqui dentro. Percebe, meus irmãos, que Gideão, ele não se conformava com aquela situação a qual ele estava. Ele não estava se conformando, por quê? Porque ele falava, eu vou plantar o ciclo inteiro da minha lavoura, só que eles vão vir aqui e vão tomar tudo. Você já se imaginou você plantando e o inimigo tomando tudo de você? Você já imaginou você com os seus joelhos dobrados, pedindo algum milagre para Deus, para a sua vida? E o inimigo vem e toma, porque você não está na posição correta. Percebe, meus irmãos, que quando nós falamos de milagres, de joelhos dobrados, você vai perceber que automaticamente nós temos que colocar a nossa fé em ação. Para nós colocarmos a nossa fé em ação, é necessário você ter um monumento na tua vida, o alicerce, que é intimidade. Percebe, meus irmãos, que quando nós falamos de intimidade, nós não falamos de perfeição. Por quê? Porque desde o Éden, aonde Adão estava, eles já pecaram. Deus tinha tudo para punir o ser humano da face da terra. Deus tinha tudo para tirar deles, que eles tinham de melhor, que era o quê? A presença, a intimidade. Mas Deus puniu, só tirou ele de lá e deu uma nova chance a cada um de nós. E tem alguns que vai nos arriscar a nos dizer que essa geração a qual nós vivemos, que é essa, é uma geração perversa. Mas eu não creio dessa forma. Por quê? Porque independente das falhas, independente daquilo que você erra, independente daquilo que você desagrada a Deus, assim como o livro de Juízes vai nos falar no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo número 3, no capítulo 4, até chegar ao 7, você vai ver Deus estendendo a mão a cada um deles. Porque o seu erro, ele não muda a posição de Deus. Porque a sua falha não vai mudar o que Deus pensa. Ah, mas o meu irmão pensou de mim desta maneira. Não tem problema, isso não muda a posição de Deus a seus respeito. E isso tem parado muitos cristãos que têm dado atenção o que o palco vai dizer lá fora. Principalmente quem não gosta de você. Principalmente quem quer te ver você a ruínas. Mas isso não muda o pensamento do seu Deus. Não muda aquilo que Ele pensa a seu respeito. Então vamos lá. Se tem intimidade, e a intimidade que você tem com Deus, independente de qual circunstância qual você está, então por que tem situações das nossas vidas que vai parecer para nós que está tudo um vazio em nossa volta? Percebe? Gideão estava ali. Ele estava malhando o trigo no largar. Mas ele não estava fazendo na posição adequada. Percebe por quê? Porque eles tinham que malhar trigo na eira, no lugar alto. Aonde ele pegava o trigo e jogava dentro de uma peneira, pastor Fabiano, e jogava para cima. Por que tinha que ser no lugar alto? Porque o vento vinha, tirava a palha e só ficava o trigo ali. Mas só que Gideão,
Ele falou assim: se eu for lá, eles vão ver o que eu estou fazendo. Ele preferiu esconder dentro de um buraco. E começou a fazer esse processo. E isso chamou a atenção de Deus. O seu posicionamento. A posição a qual ele estava. E quando ele estava nessa posição, o anjo do Senhor aparece diante a ele. E vai falar desta maneira: o Senhor é contigo, varão valoroso. Percebe, meus irmãos, que quando ele fala desta maneira, Gideão vai falar assim: cadê o Senhor que nos desamparou? Mas ele esqueceu que Deus não desampara. Que Deus, ele não move do lugar, ele fica ali. Quem se distancia dele somos nós. Ele esqueceu que aquilo que ele estava vivendo era devido ao que o seu povo tinha feito. O que é que o povo tinha feito? Levantado altares a outros deuses, e esquecido do Deus de Israel, e esquecido do Deus que tinha livrado eles. Percebe que Deus vai levantar este homem para que ele pudesse livrar das mãos dos medianitas. Só que o povo medianita tinha um exército muito grande, e Israel estava pequeno. Quando Deus dá a ordem para Gideão juntar o povo para que pudesse guerrear contra eles, Gideão teve que colocar a sua fé em ação. Ele teve que calcular: opa, eu tenho 32 mil soldados contra 132 ou 140 mil aproximadamente. Percebe, meus irmãos? A conta não batia. A conta não ia bater. Era quase impossível eles vencerem uma batalha. Mas Deus olhou para Gideão e disse dessa maneira: ainda muito é o povo que está contigo. Dá uma ordem a eles, aqueles que têm medo, afastem, não precisa de ir. Aquele que é covarde e medroso, pode ir. Meus irmãos, 22 mil voltaram. 22 mil voltaram, ficaram apenas 10 mil. Imagina Gideão, você se colocando na posição dele, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Só que o Senhor ainda olha para Gideão e diz para ele desta maneira: ainda é muito povo que está contigo. Irmãos, eu estou colocando isso em pauta para que você possa perceber o tamanho da sua fé. Quando você está perante uma batalha espiritual, quando você está perante uma batalha que somente está você, e você olha se tem um exército em minha volta e só tem eu para ir para frente. E quando você olha e vê 10 mil, ainda, Deus fala para Gideão: ainda tem muita gente. Gideão, obediente a Deus, ele vai falar o que Deus mandou para falar para o povo. Manda o povo descer as águas. E assim que o povo descer as águas, você vai perceber que Deus dá uma ordem: aquele que colocar a espada do lado e ajoelhar para beber a água, ou seja, aquele que está de joelho dobrado, aquele que está de joelhos dobrados na intimidade com Ele, aquele que está com as lágrimas no chão, olhando, orando para Ele, pedindo aquilo que Ele precisa, Deus não vai desamparar.
Irmão, você tem a chave da tua vitória na tua mão. Irmão, você tem uma ferramenta extraordinária, que é o joelho e as suas lágrimas. Entra na intimidade e fala com Ele, que você vai ver a sua história mudar, os seus projetos mudar. Você vai ver aquilo que era impossível se tornar possível. Basta você ajoelhar e orar. Ajoelharam apenas 300. Os outros agacharam e beberam a água sem vigiar. Não vigiavam em que estava na sua volta. Aí Deus falou assim para eles: esse não serve. Quantos soldados? 300. 300 soldados para enfrentar um exército gigante que durante 7 anos humilhou Israel. Durante 7 anos humilhados. Durante 7 anos sendo escravizados dentro da sua própria terra. E você vai perceber que esse número de 300 tinha um segredo a qual outros não tinham. É como eu disse, a sua posição. Dentro do grupo de 32 mil tinha medrosos, tinha pessoas que não vigiavam e tinha as pessoas que vigiavam. E eles vão sair para guerrear. Só que na hora que eles chegam lá, você vai ver Gideão primeiro observar. Na hora que ele observa, ele vai ver as pessoas contando um sonho a qual eles tiveram entre eles. E Gideão vai parar e vai ouvir. Naquilo que ele ouve, o que ele vai fazer? Ele vai montar um plano estratégico. Lembrando, 300 soldados contra um grande exército que humilhou eles há 7 anos consecutivos, tirando tudo os que ele tinha. Olha só a batalha a qual ele estava. Aí eu te pergunto nesta noite, qual que é a batalha a qual você está enfrentando? Qual que é o vazio ou a angústia que está te incomodando? Qual que é aquela tristeza que não te deixa você sorrir diante da presença de Deus? Aquela tristeza que te coloca para baixo. Aí eu vou te perguntar, qual que é a estratégia que você tem para você vencer essas batalhas espirituais? Nós estamos falando de uma história, que nós falamos de intimidade, que nós falamos de fé, e que nós falamos de posição. Aí eu quero te perguntar nesta noite, qual que é a sua posição, a qual você está perante tudo isso, a qual você está passando. E não fale, porque nós estamos vivendo um período a qual Satanás fica dia e noite tentando nos parar. Porque assim como nós não sabemos, ele também não sabe. Mas nós acreditamos que nós somos a geração do arrebatamento. Então há de vir sobre nós um dos maiores avivamentos da nossa vida ainda. E talvez é essa geração que vai ver isso. A geração a qual muitos estão criticando. Por quê? Porque tem um avalanche, pastor Fabiano, das redes sociais, atacando as igrejas, atacando os cristãos. Já não veio hoje em dia. Eu entendo que antigamente as pessoas quando iam orar, não tinha redes sociais, para que as pessoas conseguissem ver. Quanto mais visualização um tem, percebe, pastor Fabiano, que tem muitas pessoas que estão pregando, a primeira coisa que ela quer fazer é olhar quantas visualizações ela teve naquela pregação, ou naquele louvor, mas esse não é o objetivo. Por quê? Porque se tivesse o objetivo das pessoas
pessoas ter as visualizações e ser tocados por elas, beleza, amém, está fazendo a obra, mas as pessoas querem fama. As pessoas, elas querem se aparecer. Elas esquecem que quem tem que diminuir é a gente, para que Deus apareça mais. As pessoas esquecem que no meio das nossas dificuldades, Deus tem que aparecer nas nossas vidas. 300 soldados, não tinha muita gente para olhar. E Deus disse, para que o povo não ache que é por força de vocês, para que o povo não ache que é mérito deles, eu vou levar a menor quantidade. A quantidade, ela é top. A quantidade aos nossos olhos, quando nós não olhamos pela fé, nós achamos que o movimento é maior. Percebe? Tem muitos que querem chegar e pegar uma igreja lotada de gente, de pessoas. E tem por aí. Só que quando fala de qualidade, são poucos. Quando fala de qualidade, pessoas que oram, pessoas que respeitam a palavra, pessoas que é crente dentro da igreja e lá fora, pessoas a qual eles pegam e colocam um nível espiritual na sua vida. Você vai ver que tem muitas igrejas que estão cheias. Sai da igreja e vai para o boteco. Sai da igreja e vai para a balada. Você vai perceber que até tem um relacionamento. Porque quando nós falamos de relacionamento com Deus, você vai perceber que se a gente olhar para nós mesmos, a gente talvez vai olhar e vai dizer desta maneira: será que o meu relacionamento com Deus está adequado, agradando a Ele? Eu sempre costumo dizer, nosso irmão Alessandro sabe, que aonde eu estou trabalhando ali, há muitas pessoas em minha volta. E eu digo para essas pessoas dessa maneira: você conhece a Deus? O que é fé? As pessoas remoem, e não sabem falar o que é fé. Aí quando eu explico para eles que a fé é acreditar naquilo que não existe, que nós não vemos, o que eles fazem? Ah, mas é fácil. Falei assim, tudo bem. Agora você conhece a Deus? Quando nós falamos de conhecer a Deus, as pessoas, pastor Fabiano, se espantam. Por quê? Porque quando elas se espantam, aí vai falar, opa, ninguém viu Deus. Ninguém viu Deus. É uma palavra simples, mas eu disse para essas pessoas dessa maneira, e assim eu tenho ganhado muitas almas para Cristo ali. Eles falam dessa maneira assim, eu não conheço a Deus. O que vai acontecer, meus irmãos? Eu pego e falo para ele assim, tudo bem. Você sabe que o vento existe, você vê ele? Aí eles falam para mim assim, não. O vento não tem como ver, mas nós sentimos. Eu falei assim, é assim que Deus quer que você seja com Ele. Você não vai ver Deus, mas você vai sentir. Agora eu vou aprofundar para que você possa entender. Para você sentir Deus, você tem que adquirir intimidade. E intimidade a gente se adquire orando. A gente se adquire buscando. A gente se adquire vindo aos cultos. A gente se adquire vindo e agradando a Deus. Aí eu pergunto para eles, agora você sabe o que é pecado? Você sabe o que é fé? Você já entendeu o que é Deus? Agora aí pecado. As pessoas se espantam, porque é umas palavras muito simples que as pessoas ouvem todos os dias. Só que se você perguntar para o ímpio, ele não sabe responder o que é pecado. De todas as definições da palavra o que é pecado, eu simplesmente digo para elas: pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Agora,
tudo aquilo que desagrada a Deus. Como que você vai saber o que agrada e o que não desagrada a Deus? Só tem uma coisa: é você estar lado a lado a Ele. Por quê? Você sabe o que agrada e desagrada a sua mãe. Você sabe o que agrada e desagrada ao seu esposo ou sua esposa. Você sabe o que agrada e desagrada o teu filho. Você sabe por quê? Você está todos os dias com Ele, convivendo com Ele. É impossível alguém aqui nesta noite dizer que não tem intimidade com Cristo, porque você tem que estar todos os dias com Ele, você sabe o que vai agradar a Ele. Então, no meio dessa batalha, assim como Gideão estava nessa batalha, ele se adquiriu na primeira posição, que era estar lá embaixo. Quando nós falamos lá embaixo, nós estamos falando de intimidade, que é oração, oração. E quando nós falamos de oração, você está ligado a Ele. Aquele problema que para você é grandão, vai se tornar pequeno. Por quê? Porque você está com Deus, porque você está do lado dele, porque você conhece a Jesus. E quando você está do lado de Jesus, você tem o céu à sua disposição. Eu vou repetir para que você dê glória a Deus. Você tem o céu à sua disposição. Você tem o céu à sua disposição. Olha a estratégia de Gideão. Agora, vamos se dividir em 3 grupos. Vamos 100 de um lado, 100 para o outro e 100 para o outro. Percebe, meus irmãos, que a estratégia estava montada. Os soldados estavam ali. E a Bíblia vai dizer que na vigília, na troca de turno, eles iriam agir. Olha, aproximadamente 140 mil soldados. 300 estavam ali, contra esses 140 mil. Imagina eu e você no meio desta batalha. Imagina eu e você perante um exército gigante. Qual que seria a sua reação? Você teria fé para continuar? Ou você ia parar e desistir no meio da caminhada? Porque assim tem muitos que estão fazendo em fases da sua vida. Eles começam acreditando, mas as batalhas vão vindo e as pessoas vão desistindo. Aí elas vão se encaixando naquelas pessoas que foram afastando porque não queria ter muito trabalho. Porque tem pessoas, pastor Fabiano, que quer milagre, mas não quer pagar preço. Porque tem pessoas que querem vitória, mas não querem batalhar. Porque tem pessoas que querem milagre, mas não querem pagar preço na oração na madrugada. Porque tem pessoas que estão em batalhas, mas pedem oração pelas outras pessoas, mas não dobram o seu próprio joelho para orar. E nesta noite eu quero dizer para você, que perante essa palavra a qual nós estamos expondo aqui nesta noite, você tem a maior arma da sua mão, que é o seu joelho. Então coloca aquele milagre, coloca aquela batalha, coloca aquilo que você precisa, porque Deus vai lhe dar vitória. Posição, joelho dobrado. Coragem, aumenta as suas orações. Percebe, é normal começarmos com 10, 15 minutos. O que não pode é permanecer neles. Percebe, meus irmãos, que é normal nós acordarmos cedo e orar. Irmos, quando vamos dormir, orar. É normal, mas aumenta o período de oração a qual você está. Meus irmãos, é normal quando tudo vai bem, você não querer estar mais perto de Deus. É normal. As pessoas de hoje em dia falam que isso é normal. Então, meus irmãos,
você vai ver que quando você está com Deus, você tem aquilo que eu falei, que é o céu à sua disposição. Mas quando você se afasta de Deus, vai acontecer o que aconteceu no livro de Juízes. E assim o povo se afastou de Deus e fez que era mal aos olhos dele. Porque quando você está perto, você vai sabendo todo dia o que você tem que melhorar. Mas quando você está longe, tudo começa a ficar normal. Percebe? Quando uma pessoa está se afastando da presença de Deus, o que ela faz? Ela acha que é normal. Ela não vem no culto um dia. Depois dela começa a faltar 2 cultos. Quando vai ver, não está dentro da igreja mais. As pessoas, quando têm os sintomas de se afastar da presença de Deus, é desta maneira. Aleluia, Jesus. Por gentileza, meus irmãos, com a permissão do pastor, pode pedir para ele. Glória a Deus, se coloque de pé em nome de Jesus. A minha esposa vai estar louvando o hino. E eu quero que você medite nesta noite. Eu quero que você medite nesta noite. Por quê? Porque você vai saber qual é a posição a qual você está no meio desta batalha. Qual que é a sua posição? Qual que é o seu grau de intimidade? Você pode ter certeza que você vai ter o céu à sua disposição, se você usar aquela ferramenta que nós falamos, que é o joelho. E não se esqueça, meus irmãos, que quando nós falamos de joelhos, nós falamos de lágrimas. O problema é que às vezes, pastor Fabiano, quando nós somos curados de algumas batalhas, nós esquecemos das lágrimas que foram derramadas no joelho ali. Só que Deus, Ele não esquece, e Ele lembra, assim como Ele fez aquela aliança com Abraão, assim como Ele fez aquela aliança com Noé, de colocar o arco lá no céu, para lembrar que dali para frente Ele jamais vai esquecer da aliança, e o povo não ia, o mundo não ia se acabar em água. Deus tem uma aliança com você lá na cruz do Calvário. Jesus lá na cruz do Calvário fez uma aliança com você, e nesta noite eu quero que você feche os teus olhos, coloque a mão no seu coração, e lembra daquela aliança, a qual foi lá na cruz. Aleluia, Jesus.